Nós vamos dar início ao culto desse domingo e peço que você esteja, na medida do possível, esteja se desligando de tudo que possa tirar a nossa atenção e nós estejamos nesse momento voltados mesmo a cultuar o nosso Deus. E nós iniciaremos com uma oração. Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai, mas não é por isso que nós o adoramos. Nós o adoramos porque o Senhor é um Deus santo, um Deus grande, um Deus misericordioso, e é por esse motivo que o Senhor aceita o nosso culto, a nossa adoração que prestaremos a Ti agora, ó Pai, porque ainda que seja um culto de maneira limitada, não podemos estar juntos em comunhão, mas nós estamos com os corações voltados a Ti, Senhor, para Te louvar, para Te engrandecer e também para ouvir a Sua santa palavra, Senhor. É que nós rogamos, Senhor, que seja um culto que manifeste, Senhor, a Sua grandeza e também um culto que exalte o Seu nome, ó Pai. Usa também o pregador, e é o que nós pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Sublime em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória, nós que de Ti recebem do Seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Do
dirigir a Deus em oração, pedindo perdão pelos nossos pecados, por sermos tão falhos, servos inúteis, que muitas vezes nem o que nós devemos fazer nós fazemos, não é mesmo? Então nós vamos nos dirigir em oração, pedindo perdão pelos nossos pecados. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos porque o Senhor é um Deus misericordioso e por isso não somos consumidos, ó Pai. Ó Senhor, perdoa, Senhor, cada uma das nossas transgressões, aquilo que nós não deveríamos ter feito e fizemos, e aquilo que deveríamos ter feito e não fizemos, ó Pai. Ó Senhor, também não permita, Senhor, que os nossos pecados, as nossas falhas, nos tornem pessoas indiferentes à sua santa vontade, ó Senhor. Mas age com o seu Santo Espírito para que nós sejamos incomodados, ó Pai, e não fiquemos indiferentes às nossas falhas, ó Senhor. Ó Pai, é que nós agradecidos pelo seu perdão, em nome de Jesus. Amém. Senhor, na divina promessa, vitória já tive nas lutas aqui. Contudo é muito certo que a gente tropeça, por isso, Senhor, eu preciso de ti. A luz que me guia no escuro caminho fulgura de cima do sol criador. Contudo não posso segui-la sozinho, por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Bem sei que nas preces eu posso buscar-te, jamais dessa bênção na vida eu descrevi. Contudo é possível que dela me afaste, por isso, Senhor, eu preciso de ti. Esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza o que for, não valem a bênção do reino divino, por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Amém. Olá, queridos irmãos. Eu gostaria de, mais uma vez, transmitir a Palavra de Deus. Nós estamos trabalhando nas últimas semanas com o capítulo 13 de Mateus, onde nós temos as 7 parábolas do reino. E nós temos agora 2 parábolas que serão tratadas em conjunto, que está registrada no texto de Mateus, capítulo 13, dos versos 44 até o verso de número 46. Mateus 13, 44 ao 46.
Nós temos aí então nesse trecho a parábola do tesouro escondido e também a parábola da pérola. Vamos iniciar então com uma oração, pedindo a iluminação, a compreensão desta palavra e também a aplicação nas nossas vidas. Oremos. Santo e eterno Deus, obrigado pela Tua palavra, pela Tua graça. Obrigado, Senhor, por este momento de refletirmos nestas parábolas. Obrigado, Senhor, porque nós temos a graça, nós temos o privilégio de sermos Teus filhos. Obrigado, Senhor, porque nós temos o privilégio de ouvir a Tua palavra, nós temos o privilégio de estarmos diante do Senhor. Nos ilumina agora, Senhor, e nos dirige por meio desta palavra que será lida e exposta logo em seguida, ó Deus, nos ajudando, Senhor, na aplicação deste texto, nos ajudando, Senhor, para que tenhamos uma vida condizente com a Tua palavra e que possamos, ó Pai, como iremos ouvir hoje, que nós possamos compreender o valor, o inestimável valor do reino de Deus, do reino de Cristo, da pessoa de Cristo nas nossas vidas, e que nós possamos lembrar, Senhor, que nós precisamos ter as prioridades corretas na nossa vida. Ajuda-nos e conduz a cada um de nós para que o Teu nome seja glorificado. Pai, é assim que nós oramos, agradecidos, e em nome de Jesus. A primeira parábola, então, irmãos, é a parábola do tesouro escondido. E nós temos ela registrada somente nesse verso de número 44, onde está escrito: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. A partir do verso 45 até o verso 46, nós temos a segunda parábola, que diz que é a parábola da pérola. Diz assim: o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Então nós temos estas duas parábolas e nós vamos tratar destas parábolas em conjunto. Então nós temos mais um par de parábolas aqui para pensarmos, para que a gente possa refletir e para que a gente possa compreender e aplicar na nossa vida. Eu gostaria então, irmãos, de começar a falar sobre estas duas parábolas e deixar claro que ambas as parábolas são muito similares. Você pode ler as duas parábolas e você vai perceber ali a semelhança, a grande semelhança que há na mensagem destas parábolas. E a grande verdade é que estas duas parábolas trazem a mesma lição. E a lição que esta parábola então nos traz, estas parábolas nos trazem, diz respeito ao valor do reino de Deus, diz respeito ao valor das coisas eternas e poderíamos dizer também ao valor de Cristo. Pensando então nisso, eu gostaria de trazer o seguinte tema: o inestimável valor de Cristo. O inestimável valor de Cristo. E dentro então deste tema, o inestimável valor de Cristo, eu quero falar sobre duas lições que nós podemos identificar lendo estas duas parábolas. Então, como nós falamos aqui, nós temos essa primeira parábola do tesouro oculto no campo e também da pérola de grande valor. E elas então ilustram o imenso valor do reino de Deus. Por um lado, nós temos a grande alegria, né, ao encontrar este grande tesouro, este tesouro de valor inestimável. E em segundo lugar, nas duas parábolas, nós temos a atitude, né, que vem após esta alegria ao encontrar este grande tesouro, esta pérola de grande valor. Então, primeiro nós temos a alegria e depois nós temos uma disposição para entrega. Alguém que vende tudo que tem, que se desfaz de tudo que tem, de todas as suas posses, para poder adquirir este precioso tesouro. E não há tesouro maior do que encontrar Cristo. E é por isso que nós vamos falar destas duas lições, da alegria,
ao encontrarmos este tesouro de inestimável valor que é Cristo, e a disposição e entrega ao abandonarmos tudo para obter este reino valioso, para obter este Cristo que reina nas nossas vidas e que transforma todo o nosso ser. Então nós precisamos olhar para esse texto e logo nós passamos a pensar em prioridades, né? Então, talvez uma ilustração que nós podemos pensar aqui é olhar para a busca da maioria das pessoas. Quando nós falamos das pessoas do nosso tempo, das pessoas da nossa era, nós vamos identificar algo muito comum a todas as pessoas. As pessoas querem felicidade, as pessoas querem alegria, estas pessoas querem encontrar satisfação e geralmente essa satisfação gera uma busca, e esta busca se dá no campo das coisas materiais. Então, alguém que deseja estas coisas, alguém que tem estas coisas no seu pensamento, e nós poderíamos descrever assim a grande maioria das pessoas, inclusive cristãos até, e o ponto é que estas pessoas vão fazer tudo, vão se dedicar a vida toda para, por exemplo, estudando, chegando a uma determinada profissão, a uma determinada formação, com o objetivo de ganhar muito dinheiro, e então com este dinheiro que ela conquista, ela pode então comprar tudo aquilo que ela deseja. Então ela pode ter os melhores carros, ela pode ter uma bela casa, uma mansão, ela pode com isso até mesmo saciar outros desejos dela, como por exemplo atrair a pessoa que vai dividir com ela a vida. E você tem nesse quadro mais geral a grande realidade da maioria das pessoas, uma busca geralmente pelas coisas materiais, e destas coisas materiais nós temos aí alguns efeitos, alguns desdobramentos também. Mas o grande ponto é que a maioria das pessoas está focada em conquistar coisas que permanecem aqui nesta terra, coisas terrenas apenas. Estão concentradas em buscar as coisas desta terra, mas olhando para o que nós aprendemos do Evangelho de Cristo, olhando para o que aprendemos da Palavra de Deus e lembrando daquela instrução de Paulo que nós devemos buscar as coisas lá do alto. E aí nós temos este texto que fala do inestimável valor que é o tesouro de Cristo, que é o tesouro do Evangelho, que é o tesouro do reino dos céus. Então nós conseguimos perceber que a grande maioria das pessoas não está focada neste tesouro de grande valor. É como se esse tesouro de grande valor, é como se Cristo estivesse, de fato, oculto a estas pessoas, e estas pessoas não conseguem encontrá-lo. E é bem verdade que nós sabemos, à luz da palavra de Deus, que quando falamos da salvação, quando falamos da grandeza desta salvação, desta eleição que há em Cristo Jesus, nós sabemos que na realidade é Cristo quem nos encontra e então, por meio do Espírito Santo, nos regenera. Mas vamos focar nesta ideia que nós começamos das nossas prioridades. Onde estão as prioridades das pessoas, né? Nós lembramos daquela palavra de Jesus, né? Onde está o teu coração, aí também está o seu tesouro. E aí nós pensamos em toda a ideia de idolatria, em toda a ideia de busca das afeições das pessoas em relação a esse tesouro que elas têm. Mas na verdade nós bem sabemos que muito do que se acha, muito do que se pensa como um tesouro ou como uma pérola de valor, na verdade nada é. O que há de mais valor, o que há de mais inestimável nesta vida é a própria pessoa de Cristo. E é nisso que nós precisamos pensar.
é nesta realidade de Cristo que nós devemos pensar e refletir. E de fato nós precisamos perguntar a nós mesmos, né? Onde está o nosso coração? O que para nós é de inestimável valor? E aí você pode até pensar em algumas situações da sua vida, em algumas buscas que você tem realizado, e você vai perceber que, na verdade, você está buscando coisas que nada acrescentam. Que você as tem como tesouro, porque afinal você faz de tudo para conquistá-las, e ao mesmo tempo, Cristo, o Evangelho, o reino de Deus, vai ficando em segundo plano. E aí nós lembramos também da palavra de Cristo lá em Mateus, no capítulo 6, né? Quando fala que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino dos céus, o reino de Deus. E nós bem sabemos, irmãos, que esta palavra de Mateus, este evangelho de Mateus é muito rico. E de alguma maneira ele une a mensagem do Antigo Testamento, e aí nós pensamos nas promessas, ao Novo Testamento, e nós pensamos no cumprimento dessas promessas. O reino está inaugurado, o reino de Deus é chegado. O Senhor Jesus é o rei, ele inaugura este reino. E Mateus então trata de muitas questões sobre este reino, sobre os súditos do reino, sobre a missão deste reino. E nós temos algumas lições importantes da natureza deste reino quando nós tratamos das parábolas. E é importante, então, nós pensarmos onde está o nosso coração. Pensarmos no que é de fato valoroso para nós. E se Cristo é valioso para nós, então nós precisamos encontrar esta grande alegria, e nós precisamos também ter essa disposição, esta entrega, sabendo que nada tem mais valor do que Cristo, nada tem mais valor do que o Evangelho do Reino, nada tem mais valor do que nós descobrimos nesta palavra, que é o tesouro de Cristo. Esse tesouro é que nos traz alegria, é que nos traz satisfação. E por causa desse tesouro, eu devo fazer tudo para possuí-lo. Eu devo vender tudo que eu tenho, eu devo fazer todo o possível para possuir este reino. Eu devo fazer todo o possível. Pensando em um tesouro, no exemplo na semelhança desta parábola, nós vamos então entender que este homem da parábola, ele vende tudo que ele tem para este grande tesouro, para esta pérola de grande valor. Assim deve ser também com o reino de Deus. Assim deve ser também com o inestimável tesouro que é Cristo, com o inestimável valor que é Cristo como nosso tesouro. Nós deveríamos entregar tudo, ter disposição para então, de fato, alegrar-se e valorizar o reino de Deus como tal. Então nós temos essas duas lições, irmãos. E eu gostaria que cada um de nós refletíssemos durante a semana nestas duas lições, para que nós pudéssemos então compreender se de fato nós temos buscado o reino de Deus em primeiro lugar. Ou se nós estamos como alguns dos evangélicos do nosso tempo, somente pensando em prosperidade. E obviamente que para esses a prosperidade material, o benefício de uma vida está sempre acontecendo de maneira plena, onde, como dizem alguns, não há doença, ou quando há então a cura dessas pessoas. E então nós temos aqueles famosos cultos de cura, que nós sabemos que são um tremendo engano. Ao mesmo tempo, nós temos pessoas que têm a atitude que nós vemos aqui na parábola, mas que é usado de uma maneira totalmente imprópria. Homens abusando de pessoas simples, que mal compreendem o Evangelho, mal compreendem as atitudes que o Evangelho nos apresenta e nos ensina, e então vendem todos os seus bens e levam a um determinado líder com a promessa de que ele vai ter mais prosperidade. Portanto, nós temos aí a atitude da barganha. Mas veja, não é isso que Cristo está exigindo de nós.
Cristo não nos ensina na sua palavra a como barganhar com Ele. Muito pelo contrário. Mas nós aprendemos sim, por esta parábola e em outros locais, que há sim algo de inestimável valor que nós devemos buscar. E este algo de inestimável valor é o próprio Cristo. O tesouro do cristão, a grande pérola do cristão é o Senhor Jesus Cristo. E é exatamente este tesouro de grande valor que é Jesus Cristo, é este tesouro de grande valor que nos traz alegria, é esse tesouro de grande valor, é esta grande pérola do Evangelho que nós encontramos pela graça de Deus, que deveria mudar todas as nossas afeições, os nossos desejos. E ao invés de buscar então as coisas desta terra, as coisas materiais, nós entregamos estas coisas, nós nos despojamos destas coisas, nós deixamos estas coisas como segundo plano, porque sabemos que há algo mais valioso, há algo de inestimável valor que nós devemos buscar para a nossa vida, e este algo de inestimável valor é o próprio Cristo, e é este tesouro de grande valor que eu devo deixar como herança para os meus filhos, para a minha família, para as futuras gerações da igreja. Nós precisamos ensinar, nós precisamos ter Cristo como este algo de inestimável valor que nós somente conhecemos pela graça de Deus. Assim como acontece no texto, quando nós voltamos mais uma vez para o texto, no verso de número 44, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. Este homem estava trabalhando, este homem estava neste campo, mas ele nem sequer sabia de algo de grande valor que estava ali. Mas ele encontrou este algo e então ele se alegra. E esta alegria toma o seu ser. Esta alegria move o seu coração. Esta satisfação ao encontrar o tesouro inestimável de Cristo o molda, o contempla, o completa, para que ele possa então compreender o que é a vida. Agora ele entende, agora ele enxerga, ele está com algo de inestimável valor diante dele, ele está com um tesouro muito valioso. E o que ele faz então? Qual é a atitude deste homem? Vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. E por que ele compra aquele campo? Porque por mais que ele pudesse investir e gastar naquele campo, ele sabia que havia algo de valor inestimável, de valor incalculável, tamanha a riqueza deste tesouro. E este tesouro é Cristo. E também na segunda parábola você vai ver a mesma realidade. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Obviamente que a salvação é pela graça. É impossível poder comprar a salvação. Não é sobre isso que o texto trata. Mas o texto trata do grande valor destas coisas, do grande valor do reino dos céus, do grande tesouro que é Cristo Jesus, a grande pérola do Evangelho. Há quem esteja olhando para o Evangelho e querendo formar um conjunto de regras e começa então a apresentar esse conjunto de regras às pessoas como se este conjunto de regras fosse o Evangelho. E você vai ter ainda algumas igrejas, ainda nos dias de hoje, começando a fazer as suas inúmeras regras e começam a dizer que o crente não pode usar brinco, que o crente não pode ter televisão, que o crente não pode ir para o cinema, que a mulher não pode rapar a sua perna, que a mulher só pode usar saia, e inúmeras outras coisas são criadas a partir disso. Mas porque entendem que o Evangelho é um conjunto de regras e isso não é a verdade.
O grande tesouro do Evangelho é encontrarmos Cristo. Cristo é a grande pérola, Cristo é este valor inestimável, é esse tesouro que nós devemos fazer tudo para tê-lo em nossa vida, de maneira que Ele transforme a nossa vida, de maneira que nos alegremos e nos contentemos nele. Mas as pessoas distorcem a mensagem do Evangelho. O Evangelho trata daquilo que nós não podemos fazer. O Evangelho trata daquilo que Cristo fez por nós, fez em nosso favor. É o sacrifício substitutivo de Cristo. E nós lembramos daquela palavra de Isaías, quando é dito que agradou a Deus moê-lo. Cristo foi moído. Cristo foi morto pelos nossos pecados, satisfazendo a ira de Deus contra todo o pecado humano, mas isso era necessário. Nós temos ali então a morte substitutiva de Cristo. Mas nós sabemos que Cristo ressurge ao terceiro dia. E assim, quando nós morremos com Ele e ressuscitamos com Ele, é a vida de Cristo que está em nós. Portanto, este tesouro inestimável que é Cristo, este tesouro de grande valor, esta pérola de grande valor que é Cristo, está na nossa vida e habita em nós por meio do Espírito Santo. E isso deveria ser a nossa alegria. Deveríamos entregar tudo por isso. Deveríamos nos consagrar ainda mais, buscar ainda mais por causa deste grande tesouro. E parar de pensar que Evangelho é um conjunto de regras. E é por isso que ainda hoje há pessoas que pensam que podem perder a salvação, como que a gente vai perder aquilo que nós não conquistamos? E de fato nós não poderíamos conquistar, nós não podemos ganhar, comprar, conquistar a salvação, nós não podemos pelos nossos méritos ser salvos, mas somente pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus. E nós sabemos que a fé é dom de Deus, é o dom gratuito de Deus, para a vida eterna, para conquistarmos esta vida eterna por meio de Cristo. Mas esta fé não vem de nós. É concedido por Deus, é um dom de Deus. Assim também o arrependimento. Algumas pessoas vão dizer, nossa, mas eu preciso me arrepender para que isso aconteça. Pois é, mas a palavra também diz que o arrependimento vem de Deus. O genuíno arrependimento vem de Deus. Portanto, são coisas que nós recebemos. São coisas que estão atreladas a esse tesouro que é Cristo. Ou seja, em Cristo nós possuímos todas as coisas. Em Cristo, neste tesouro inestimável que é Cristo, nós temos a grandiosa salvação e os efeitos todos e desdobramentos desta salvação. Nós somos feitos filhos de Deus agora. Irmãos, para concluir, eu pergunto novamente a você: qual tem sido a sua prioridade? Como você tem gastado a sua vida? Como você tem investido tempo na vida com Deus? Porque, como eu disse, o Evangelho não é um conjunto de regras, mas o Evangelho tem a ver com o sacrifício de Cristo. E como em Cristo nós temos restabelecido a comunhão que foi perdida. Por meio de Cristo nós temos comunhão com Deus, nós temos acesso a Deus. Nós podemos entrar com ousadia no Santo dos Santos por meio de Cristo. O acesso que já não era possível, agora é possível por causa de Cristo. Nós temos novamente comunhão com Deus por causa de Cristo.
Portanto, falar de evangelho é falar de um relacionamento que em Cristo é restabelecido com Deus, e este relacionamento não pode mais ser rompido. Porque Cristo promoveu isso. Porque Cristo continua a nos capacitar. Porque Cristo continua a nos fortalecer. Porque aquele que começou a obra em nós irá cumprir até o final. Ele começou e ele completa esta obra em nós. Isto é obra da graça. A obra da graça que se inicia em nós, termina, vai até o final, porque é assim que Cristo age. Cristo não age de maneira incompleta. Do contrário, como dizem algumas pessoas, haveria apenas uma possibilidade de salvação. Então Cristo faz a sua obra, mas se o homem decidir, então a salvação, ou seja, a salvação que é pregada por essas pessoas é apenas uma mera possibilidade. E essa possibilidade, então, levada ao extremo, pode chegar ao ponto de não haver nenhuma pessoa salva, porque todas as pessoas poderiam rejeitá-la. Mas nós sabemos que a graça de Deus age em nós, o Espírito Santo age dentro de nós, regenera o nosso coração, muda as nossas afeições, os nossos desejos, e nós passamos a buscar a Cristo, a buscar este tesouro de grande valor. Do contrário, jamais isso aconteceria. Mas então quer dizer que eu sou forçado? Não, meu querido. O Senhor nos conhece. O Senhor conhece o profundo do nosso coração. E a palavra de Deus deixa muito clara que é assim que Ele age. Ele muda o nosso coração. E então nós passamos a desejá-lo. Não é algo forçado. Mas na sua soberania e graça, Ele age em nós para que haja essa mudança. Por que nós oramos por aqueles que estão afastados de Cristo? Se Cristo não pode agir, que sentido tem essa oração? Veja como a incoerência destes irmãos. Olha, mas Cristo não pode forçar. Deus não pode forçar. Ele vem com uma certa singeleza, delicadeza e bate a porta do seu coração e você abre se você quiser. Não, não é assim. Não é isso que a palavra ensina. Mas Ele nos molda. Ele nos refaz. Ele nos quebra. E nos faz um vaso novo. Vaso de honra. Para a glória de Cristo. Que nós possamos refletir nesta palavra. Que nós possamos refletir nas nossas prioridades. E se nós compreendemos que Cristo é este tesouro de grande valor, a nossa alegria estará nele. A nossa busca, a nossa disposição, a nossa entrega será total, porque nós entendemos que o valor de Cristo é inestimável, é incalculável. E nós precisamos, então, viver à luz desta realidade. Eu me recordo agora de um texto, e como já caminhamos para o fim, eu quero terminar com esse texto. Paulo falando aos Filipenses, no capítulo de número 3, verso de número 8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Irmãos, considero tudo como perda. Veja a expressão de Paulo. Considero tudo como perda. Considero como refúgio
para ganhar a Cristo. Se Cristo é o tesouro inestimável, se Cristo é este tesouro, esta pérola de grande valor, então, irmãos, use o seu tempo, invista a sua vida, dedique os seus estudos na palavra de Deus para conhecer a Cristo e para que, pela graça de Deus, você possa ser transformado diariamente, para que cada dia você se pareça mais com Cristo. Que Deus assim o abençoe e também a sua família e a sua igreja. E mais uma vez eu reforço, se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, se você ainda não entendeu, não compreendeu esta fé, mas se deseja conhecer ainda mais, continue ouvindo as nossas mensagens. E se você de fato já compreendeu que Cristo te chama, que Cristo é este tesouro que você está encontrando agora pela graça, faça parte da nossa igreja. Faça parte de uma verdadeira igreja evangélica. Obviamente, eu não estou necessariamente dizendo que só há a Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas se você não conhece, ou se não tem próximo a você uma Igreja Presbiteriana do Brasil, procure uma igreja séria, uma igreja que pregue a palavra de Deus e passe a congregar e busque viver para a glória deste Cristo. É assim que eu te indico e oro também para que esta realidade possa fazer parte da sua vida. Deus o abençoe. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor. There is where he stores my treasure, without pain and without measure, where we'll always sing to his praise. Glory to the Lord. Hallelujah. Aleluia, hinos de louvor ao Senhor. There is where he stores my treasure, without pain and without measure, where we'll always sing to his praise. Glory to the Lord. Lá está o meu tesouro, lá onde não há chuva,
Lord.